Graça e paz para todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus superabunde em nossos corações. Que a sua graça nos sustente e nos mantenha firme nesse tempo de calamidade. Hoje queremos falar sobre o seguinte título: Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E eu vou fazer a leitura agora. Versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este é o salmo do meu coração, como eu já disse para vocês no início. Os salmos, eles carregam momentos existenciais, espirituais dos salmistas e também da coletividade. Existem salmos que são experiências particulares, isoladas, de determinados salmistas, mas existem salmos também que eles descrevem uma experiência coletiva, a experiência do povo de Israel. Esse salmo aqui é um dos salmos que ele descreve uma experiência existencial, espiritual, coletiva do povo de Israel. Esse não é um salmo de uma pessoa, mas é um salmo de uma coletividade, de um povo, de uma nação. Esse salmo aqui, ele é classificado, ele é conhecido como o salmo pós-exílio. Ele foi escrito, ele foi composto nas circunstâncias após o exílio babilônico. O exílio babilônico, que foi aquele período descrito por Jeremias e por tantos outros profetas, em que o Senhor estava alugando uma navalha emprestada, se referindo a Nabucodonosor, que levaria o povo para o cativeiro babilônico e faria a barba, cabelo e bigode. Está aí a alusão a Nabucodonosor ser chamado de navalha afiada, que ia de fato disciplinar o povo de Israel como nunca antes. E o profeta Jeremias já havia dito na sua profecia, na profecia do seu livro, que esse cativeiro duraria 70 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos, mas eles teriam que viver 70 anos na Babilônia, teriam que se readequar àquela nova vida, teriam que se reinventar, teriam que aprender a viver naquelas circunstâncias, sob aquelas circunstâncias. Num desses dias eu preguei para vocês no capítulo 29 de Jeremias, sobre a carta que o profeta envia para o povo que estava lá no exílio, mandando eles se levantarem, se mobilizarem, se equiparem, se instrumentalizarem, porque o período seria muito longo na Babilônia. O Jeremias havia dito para eles: olha, construam casas, plantem pomares, exerçam atividades, deem filhos e filhas a casamentos, porque o período vai ser bem longo que vocês vão estar aí na Babilônia, e vocês vão ter que fazer o melhor da vida de vocês e adaptar da melhor forma possível a vida de vocês nesse período de 70 anos. Mas havia também abundância de promessas, de esperança, que o Senhor traria o povo de volta, que o Senhor restauraria a sorte. O próprio profeta Jeremias, ele diz que chegaria o dia em que o Senhor restauraria a sorte de Israel, trazendo de novo, congregando o povo de novo. Mas isso acontecia apenas 70 anos depois. E durante esses 70 anos, uma geração morreu e uma outra geração nasceu. Houve uma transição de gerações ali no período do cativeiro babilônico. E depois de 70 anos,
Então acontece o grande milagre, que é o milagre da libertação. O povo, ele recebe o indulto, né? O persa, o rei Ciro, quando assumiu a Pérsia, ele concedeu o retorno do povo de Israel para a sua terra. Não foi dado muitos recursos, mas o que foi concedido foi plena liberdade para aqueles que quisessem retornar, para aqueles que quisessem voltar, eles poderiam retornar à sua terra. Uma grande parte retorna, uma grande parte volta para a terra. Alguns acabam ficando por lá mesmo e por outras nações. Esses períodos de exílio do povo judeu, o primeiro exílio, o assírio. Na verdade, o primeiro, se a gente for recorrer à história, foi o cativeiro lá no Egito, os 430 anos. Depois eles foram também levados pela Síria, que é chamado cativeiro assírio, uma parte de Israel. Depois o cativeiro babilônico, de modo que fez com que Israel se espalhasse pelo mundo inteiro. Então você vê judeu hoje em qualquer canto da terra. Qualquer canto da terra você vê judeu. E quando o cativeiro babilônico se encerra, muitos já tinham se estabelecido, tinham formado família, tinham fundado negócios, tinham criado negócios e acabaram não retornaram para a terra. Na verdade, a parte que retorna era a parte mais pobre. Os judeus que voltaram eram os judeus mais pobres, que não haviam se estabelecido entre as outras nações. Tanto que o profeta Ageu, na sua profecia, no seu livro, ele vai falar que o povo tenta retomar a vida espiritual e tenta reconstruir o templo que havia sido destruído, o templo de Salomão, que foi destruído por conta do início do exílio babilônico. O Nabucodonosor destruiu o templo, levou todos os utensílios do templo. E quando o povo retorna, eles tentam reconstruir o templo, eles tentam reconstruir o culto, os rituais, os ritos, mas só que os recursos eram poucos. E o profeta Ageu nos dá conta de que quando eles deitaram o alicerce, quando eles fizeram o alicerce do templo, havia muito desânimo no meio do povo, porque faltava ânimo, faltava recurso, faltava disposição. E há uma coisa muito interessante na profecia do Ageu, que diz que quando aquele templo foi inaugurado, o templo pós-exílio, o templo que foi erguido pelos judeus que voltaram do exílio da Babilônia, era um templo bem humilde, bem simples, bem singelo, que não chegava nem perto à suntuosidade do templo de Salomão. Não tinha nenhum aparato daqueles que tinham o templo de Salomão, porque eles não tinham recurso. E quando foi feita a inauguração do templo, diz a profecia que haviam vozes de choro e de alegria. Uma parte estava alegre porque haviam reconstruído o templo, que era o centro da adoração de Israel. Eles iam poder sacrificar, iam poder ali realizar todos os rituais. Mas outra parte, que tinha conhecido a glória do templo de Salomão, chorava. E o texto vai dizer o seguinte, que haviam vozes de choro e de alegria, que se misturavam, que se antagonizavam ali naquele momento em que o templo foi erguido, porque não chegava nem perto do templo de Salomão. Mas o fato é que eles, com toda a limitação, toda a dificuldade, tentaram se levantar e tentaram reconstruir a vida. Esse salmo, eu escolhi ele para a gente estar falando hoje, porque eu penso que ele traz alguma similaridade conosco hoje. Porque esse salmista, ele apresenta duas situações que os israelitas tiveram que lidar quando eles voltam do cativeiro. E eu penso que a gente também vai ter que lidar com essas duas situações. Porque de uma certa forma a gente também está aqui vivendo o nosso cativeiro, o nosso isolamento, a nossa limitação, a nossa impossibilidade de ir e vir. Como eles viveram num tempo infinitamente maior do que a gente, que no caso deles durou 70 anos. Mas quando eles retornam, quando eles chegam na terra, chegam lá na terra de Israel, eles se deparam com duas situações.
que penso eu que nós vamos nos deparar também quando acabar essa pandemia. A primeira delas era o entusiasmo, a alegria, a efusividade pelo retorno, pela volta às origens, pela volta à terra, pela celebração da libertação. Eles são tomados de uma alegria, de uma efusividade extraordinária. Os versos de número 1 a 3, eles nos dão conta desse momento de explosão de alegria, de explosão de louvores. Os lábios se romperam em cânticos, em louvores de adoração. Eles retratam isso nos primeiros versos, quando o texto nos diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, se referindo aos israelitas, nós ficamos como quem sonha. A gente ficou pedindo um para beliscar o outro, nos belisque para ver se isso é verdade mesmo. Depois de tanto tempo, a alma acachapada, aprisionada, muitos morreram sem esperança de ver o milagre da libertação. Agora eles estão vivendo aquilo ali e eles estão como quem sonha, os pés estão flutuando, são tomados de efusividade, de alegria, de louvor. As harpas que haviam sido penduradas no salgueiro são retiradas, o cântico retorna, a alegria retorna, a esperança retorna, o louvor retorna. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A gente sai da realidade, a gente começa a imaginar, será que isso é verdade mesmo que está acontecendo conosco? Será que isso é de fato verdade? Então a nossa boca se encheu de riso, nós gargalhamos de alegria, nós gargalhamos de gratidão, nós gargalhamos de louvor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A nossa língua explodiu em cântico de louvor e de adoração ao Eterno, ao Senhor, que nos trouxe de volta à nossa terra, que se lembrou de nós, que foi generoso conosco, que nos trouxe de volta, que nos deu uma segunda oportunidade de a gente reconstruir a vida. Então a nossa língua se encheu de júbilo e eles se tornaram notícia entre as nações. Começaram a falar entre as nações começaram a comentar. Vocês têm observado, têm ouvido o que o Senhor tem feito pelos israelitas? Então se ouvia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles se tornaram testemunho para as outras nações, testemunho da bondade de Deus, do favor de Deus, da generosidade de Deus, do poder de Deus, da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Se tornaram testemunhos vivos para as outras nações. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos vivendo esse momento de explosão de gratidão, de louvor. Então esse é o primeiro momento que eles têm que se deparar e administrar. É um momento de profunda alegria, de profunda gratidão, de profunda esperança. Mas eles também precisam depois aterrissar, depois que passa esse momento de efusividade, de alegria, de sonho, o pé aterrissa no chão da realidade. E eles precisam agora também viver com o desafio de reconstruir a vida, a existência. Então, se por um lado a libertação trouxe profunda alegria, profunda gratidão, profundo louvor, por outro lado, a libertação também trouxe a responsabilidade, o desafio de ter que reconstruir a vida do nada, de ter que se reconstruir, de ter que se reinventar, de ter que se levantar das cinzas como a fênix. Então eles vivem esses dois momentos, um momento de profunda alegria e um momento de profunda realidade, porque eles se deparam com uma terra que havia sido negligenciada e abandonada e deixada por 70 anos. Você já imaginou o estado da terra? Vocês já imaginaram qual foi o estado que eles encontraram, a terra de Israel? 70 anos sem ser cuidada, 70 anos sem ser adornada, 70 anos negligenciada, 70 anos deixada de lado. O que eles encontram? São escombros, são monturos, são terras improdutivas. Então o trabalho era árduo, o trabalho era muito difícil, o trabalho exigia muita disposição, sobretudo, muito ânimo, sobretudo, muita esperança. E eles têm que viver então, calibrar e administrar esses dois sentimentos.
que é um sentimento, por um lado, de profunda alegria provocada pela libertação, pela chegada na terra de origem, na terra que Deus havia dado a eles por herança, mas por outro lado pesava agora o peso da responsabilidade, do desafio de ter que se reinventar, de se reconstruir, de se refazer na vida. E a gente sabe, gente, que muitas vezes reconstruir é muito mais difícil do que construir. Quando você começa a construir alguma coisa, você está construindo em cima de um projeto que ainda não existe. Você tem mais ânimo, você está no início do teu ânimo, do teu fôlego, você está no início da tua fé. Então tudo fica mais fácil. Agora, quando você tem que reconstruir, você reconstrói em cima de alguma coisa que já ruiu. Então é muito mais difícil, porque primeiro precisa limpar os escombros, precisa limpar o lugar, o terreno, refazer a vida. E às vezes não se tem a mesma disposição que tinha antes, às vezes não se tem o mesmo vigor que tinha antes, às vezes não se tem o mesmo ânimo que se tinha antes. Então o caminho da reconstrução, ele é muito mais difícil do que o caminho da construção em si. Então eles estão tendo que viver esse caminho da reconstrução. Tem que se reconstruir como nação, tem que se reconstruir como indivíduo, como família, como sociedade, tem que reconstruir a vida espiritual. Tudo havia sido arrebentado, tudo havia sido tirado do lugar, de modo que em todas as dimensões que eles olhavam havia necessidade de reconstrução. Tinham que reconstruir em todas as dimensões. Quando a gente olha para esse salmo, a gente também pensa que nós vamos viver esse momento pós-pandemia. Porque se por um lado vai produzir intensa alegria, porque de fato nós estamos sofrendo com esse momento. Eu estava comentando um dia desse que uma das coisas que eu sinto mais falta são dos encontros. Eu adoro tomar um café com um amigo, eu adoro tomar um café com um conhecido, eu adoro tomar um café com a minha esposa, eu adoro tomar café com quem me faz bem, tomar um café, comer alguma coisa. Então eu sinto muito falta desses encontros, dos abraços. E nós estamos sofrendo por isso. Então quando essa pandemia acabar, com certeza nós seremos invadidos por uma intensa alegria. Ter esse convívio de novo, poder abraçar quem a gente ama, poder ir e vir, poder ir aos lugares que a gente gosta de frequentar, os lugares que a gente já tinha costume de frequentar. Será um tempo maravilhoso, de extrema alegria, de extrema gratidão, de louvor, sobretudo para aqueles que vão poder sair dessa pandemia preservados, guardados. Infelizmente não é a realidade de todo mundo. Tem gente que está perdendo a vida, tem gente que está perdendo parente, mas para aqueles que sairão guardados, será um tempo de muita alegria, de muita efusividade, de encontros entre as famílias, de encontro entre amigos. Haverá muitos encontros pós-pandemia. Mas por outro lado, também vai pesar sobre nós a responsabilidade e o desafio de ter que reconstruir um monte de coisa. Tem gente que vai ter que reconstruir a vida em várias dimensões. Tem gente que vai olhar para a vida e falar: meu Deus, por onde eu começo? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Vai ter gente que vai olhar para os seus negócios e vai falar: Deus, o que eu faço com isso aqui agora? Gente que vai ficar meio que perdida, sem direção, sem saber por onde começar. Gente que vai ter que se reinventar. Gente que vai ter que procurar outra coisa para fazer. Gente que vai ter que desenvolver outra atividade, porque no período da pandemia a sua atividade se tornou impertinente, se tornou inviável. E pós-pandemia você vai descobrir que não dá mais para seguir, para prosseguir naquele segmento. E a gente vai ter que se reinventar. É o desafio de se reinventar. É o desafio de se recriar, é o desafio de se levantar e muitas vezes começar do zero. E como é difícil, gente, a gente ter que recomeçar a vida. Dependendo em que momento a gente está na existência, como é pesaroso você recomeçar a vida, seja em que dimensão for. Alguém que perdeu o negócio e tem que recomeçar, muitas vezes vai ter que encarar a negativa de crédito
Porque quando você perde um negócio, junto com a perda vem a falência, junto com a falência vem as dívidas, junto com as dívidas vem as portas fechadas, junto com as portas fechadas vem a impossibilidade de conseguir crédito, junto com isso vem um nome inserido em cadastros negativos. Então portas se fecham, o indivíduo não sabe como começar, não tem nem ideia nem força para começar, e dependendo em que momento ele está na vida e na existência, é muito difícil recomeçar. Se a gente fosse falar para a dimensão pessoal, existencial, aquela pessoa que já está chegando nos 60 anos e às vezes tem que amargar uma separação. São cônjuges que separam com 55, 60 anos, mais de 60. O indivíduo olha e fala: meu Deus, como é que eu vou refazer minha vida? Você que tinha uma vida há 30, 40 anos, frequentava os mesmos lugares, ambos se conheciam, um conhecia a mania do outro, e de repente você tem que agora recomeçar a tua vida. Alguns têm que voltar para a casa da mãe, para a casa do pai, ou para a casa de uma irmã mais próxima. E alguns não conseguem, ficam prostrados porque não encontram forças e ânimo para reconstruir a vida. Que período difícil é esse de reconstrução, gente? E o período pós-pandemia também vai exigir de nós essa disposição para a gente se levantar e se reinventar. Nós vamos ter que nos reinventar, nós vamos ter que reconstruir. A gente vai ter que recomeçar. Então, se por um lado tem a alegria da libertação, tem a alegria do retorno à nossa rotina normal, por outro lado a gente vai carregar esse peso, esse desafio de ter que reconstruir a vida, reconstruir a existência, reconstruir as coisas. Como aquela pessoa que, sob o ponto de vista espiritual, que por alguma coisa, por algum momento se afastou, se desvinculou do amor de Deus, se desvinculou da presença do Senhor e agora precisa voltar. É difícil, o indivíduo não tem forças, o indivíduo não consegue mais orar, não consegue buscar Deus, é difícil. Todo retorno, todo recomeço é muito difícil. E Israel precisa recomeçar. E porque eles precisam recomeçar, eles fazem essa oração do versículo 4. Depois que eles passam daquele momento de efusividade, de sonho, de alegria, de louvor, e eles começam a fazer a análise real da situação, de tudo que eles precisavam fazer para se reerguer, para soerguer a vida, para se reinventar, eles percebem que se a misericórdia de Deus não os assistisse, eles não conseguiriam. Eles não conseguiriam. Por isso eles vão fazer essa oração do versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Na linguagem aqui da Bíblia, a mensagem, na linguagem contemporânea, esse verso 4 diz assim para nós: e agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. É a oração que eles fazem, é o pedido que eles fazem ao Senhor. Agora eu quero deixar para vocês 3 ensinamentos que podem ser extremamente úteis para nós quando nós saímos dessa pandemia. E também estando nela ainda. Nós queremos aprender 3 lições com essa experiência existencial, espiritual e coletiva que o salmista nos ensina aqui com esse Salmo 126. A primeira coisa que eu quero abordar para vocês, que esse Salmo nos ensina, é a seguinte: milagres acontecem. Esse Salmo nos ensina, esse Salmo nos desafia a crer que milagres acontecem. Eles não tinham mais esperança de retornarem para a sua terra. Eles não tinham mais esperança de retomarem a sua vida. A profecia sobre a existencialidade deles, dita pelo profeta Ezequiel, era comparando a um vale de ossos secos. Eles se sentiam como um vale de ossos secos. Ezequiel 37, versículo 11, eles diziam: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Eles não acreditavam mais que havia essa possibilidade. 70 anos, gente.
muito tempo. É muito tempo, é uma vida, é uma geração. Muitas pessoas pereceram, muitas pessoas morreram. Muitos já não carregavam a esperança de retornar. Muitos não carregavam mais a esperança de pisar na terra de novo, de voltar às suas origens. Não tinham mais essa esperança. Até que um dia, eles dormiram escravos e acordaram livres. Eles dormiram acorrentados e acordaram livres. Um dia em que eles não imaginavam que o céu estava conspirando, que estava na agenda de Deus, que Deus estava promovendo aquela hora e aquele dia para realizar esse grande milagre de libertação. Alguns anciãos que ainda estavam no meio do povo no final do exílio, do cativeiro babilônico, e que conheciam as profecias e que conheciam as promessas, que sabiam que aquele cativeiro duraria 70 anos, não mais do que isso, baseado na profecia do Jeremias. E eles viram o casamento de uma profecia acontecer quando o Ciro persa assume o reinado. E quando Ciro assumiu o reinado, eles olharam, eles consultaram o Antigo Testamento, esses estudiosos da Escritura, esses anciãos, e eles consultaram o capítulo 45 de Isaías. E eles sentiram e perceberam que aquele era o momento do agir e do milagre de Deus. Uma profecia que havia sido escrita pelo Isaías 100 anos antes do Ciro nascer. 100 anos antes. E aí quando eles leram isso, eles falaram: essa profecia é a respeito do Ciro. E aí eles pegaram o rolo da lei, pegaram o rolo dos profetas, pegaram o livro de Isaías 45 e foram até o Ciro persa e leram isso aqui para o Ciro, que eu vou ler para vocês. Eles leram o seguinte para o Ciro, verso 1 do capítulo 45 da profecia de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. E Ciro já ficou em estado de estupefação, sabendo que tinha uma profecia que carregava o nome dele, 100 anos antes dele nascer. O profeta Isaías tinha dito sobre ele: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir adiante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que tu não me conheces. Os anciãos leram isso e falaram: Ciro, Deus falou de você 100 anos antes de você nascer, te chamou pelo nome e te pôs sobrenome, ainda que tu não o conheças. A essa altura, Ciro está em estado de estupefação, está em estado atônito, com aquela precisão profética, falando acerca desse momento e daquela hora em que ele surge no trono. E eles prosseguem dizendo aqui no verso de número 5 da profecia de Isaías, no capítulo 45: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que não me conheças, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Quando os anciãos terminaram de fazer essa leitura para o Ciro estava rendido à palavra profética. E eles falaram: Ciro, é você, essa pessoa que o profeta Isaías falou. Você é o libertador que Deus levantou para libertar o povo de Israel. O Ciro não teve outra alternativa. O Ciro promulgou um édito. O Ciro imediatamente promulga um édito, um decreto real dizendo: estão livres todos aqueles que queiram voltar para sua terra, e mandou afixar e colar em todos os lugares de entrada, em todos os lugares visíveis, para que todos pudessem olhar e ver que
Havia um decreto de libertação para o povo de Israel. E acontece assim, ó. Milagres acontecem. A gente às vezes vai dormir diante de determinadas circunstâncias da nossa vida, e quando a gente acontece, lá no céu Deus já estava promulgando um édito a nosso respeito, um édito de libertação, um édito de cura, um édito de provisão, um édito de portas abertas, e a gente vai dormir às vezes sentado e deitado sobre problemas enormes, sobre circunstâncias intransponíveis, e quando a gente acorda, a gente se depara com o édito da graça de Deus, o milagre chegando, portas se abrindo diante de nós, porque milagres acontecem, porque Deus faz milagres, porque Deus edita éditos a nosso favor, decretos de libertação e de graça sobre a nossa vida. E por isso que diz que eles ficaram como quem sonham, ficaram maravilhados, em estado de estupefação, e cantaram de júbilo ao Senhor, porque milagres acontecem. A gente pode hoje estar se deparando com circunstâncias tão esmagadoras, por circunstâncias tão difíceis, por circunstâncias tão negativas, mas em um só momento, Deus pode mudar toda a nossa história. Em um só momento, Deus muda toda a nossa história. É uma palavra só. É a palavra criadora de Deus que vai criando circunstâncias, que vai mudando circunstâncias, que vai alterando cenários contrários, que vai alterando impossibilidades. É uma palavra do Senhor. Um édito divino. Muda toda a nossa história. Primeira coisa que esse salmo nos ensina é que milagres acontecem. Nós servimos a um Deus que ainda faz milagres. Nós servimos a um Deus que ainda muda cenários, diagnósticos, que ainda muda histórias. Milagres acontecem. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações te diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Há uma segunda lição que esse salmo nos ensina também. É que nós precisamos, em tempos difíceis, em tempos de adversidade, nós precisamos crer na misericórdia de Deus que altera cenários trágicos. Nós precisamos crer que a misericórdia de Deus entra como nossa parceira, entra como a nossa ajuda, o nosso auxílio naquilo que a gente sabe que com as nossas próprias mãos a gente não consegue. A gente não consegue, tem situações que só a nossa capacidade não resolve, que só o nosso recurso não resolve. A gente precisa de algo a mais, a gente precisa que a misericórdia de Deus entre também fazendo parceria e somando conosco no processo. A gente precisa que a misericórdia de Deus seja nosso parceiro nesse processo. E eles entendem isso. E é por isso que no verso 4 eles fazem essa oração usando uma metáfora extraordinária da graça de Deus. Eles dizem no verso de número 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, Senhor. Faz chover sobre essa secura da nossa existência. Quando eles olham todo aquele cenário devastado, quando eles olham para todo o cenário de impossibilidade, eles dizem: só o nosso braço não resolve, Senhor. Só a nossa força não vai conseguir resolver. Nós não temos força suficiente para alterar esse cenário. Senhor, entra com a tua misericórdia, entra com a tua bondade, entra com o teu braço. Restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como tu fazes com o deserto do Negueb, assim como tu fazes com o Negueb. E aí eles usam uma metáfora linda, extraordinária. Eles usam essa região sul de Israel, o deserto da Judéia, o Negueb, que está lá no deserto da Judéia, na região sul. Uma região totalmente seca, desprovida, inóspita, mas que em tempos em que ninguém sabe, em que ninguém conhece o dia e a hora, aquele deserto inóspito é visitado pela graça de Deus e pelo favor de Deus. As águas lá do Monte Hermon, do norte de Israel,
que se acumulam e vão fazendo camadas de gelo no Monte Hermon. Chega um dia e uma hora que a gente não sabe, aquelas camadas de gelo começam a derreter, e as águas do norte de Israel, lá do Monte Hermon, começam a passar e cruzar e varrer todo Israel. Essas águas vão formando riachos e vão invadindo o deserto do Negueb, de modo que o deserto vira rio, o deserto vira riacho, águas e começam a invadir de repente o deserto. E depois que você passa alguns dias lá, aqueles que visitam em caravanas na nação de Israel, quando eles têm a sorte de chegar no momento em que esse fenômeno da graça de Deus está acontecendo, eles começam a ver o deserto florescer. Aquele deserto totalmente inóspito, improdutivo, seco. Quando as águas do norte de Israel, quando as águas do Monte Hermon começam a invadir o Negueb, o deserto do Negueb, depois de alguns dias, de algumas semanas, começa a brotar flores amarelas, flores vermelhas, começa a gerar vida, a vida começa a surgir naquele deserto. Sabe o que os israelitas estão dizendo quando eles fazem essa oração? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles estão dizendo: Senhor, até o deserto tem o seu dia de chuva, até o deserto tem o dia da visitação da tua bondade, até o deserto tem o dia da visitação da tua graça, até o deserto tem o dia da visitação do teu favor. Faz conosco também, Senhor. Faz derramar sobre nós o teu favor. Olha para a nossa terra, olha para a nossa existência, olha para a nossa vida. Nós estamos secos, somos como ossos secos. Não temos condição de resolver com a nossa própria força. Nós secamos em todas as dimensões. Mas, Senhor, faze como tu fazes com o Negueb. Faz derramar chuvas da tua graça. Faz derramar chuvas de bênção sobre nós. Derrama sobre nós o teu favor, Senhor. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E aí tudo se transforma. A graça de Deus invade e vai alterando cenários de morte. Um ânimo inexplicável nos invade. Uma força inexplicável nos invade. A gente se levanta, a gente se põe a reconstruir, a gente se põe a refazer a vida. Um ânimo, uma força estranha nos invade. E a nossa existência, que estava desértica, começa a florescer, começa a frutificar pela graça e pela bondade do Senhor. Nós precisamos crer nisso. Deus faz milagres e a sua misericórdia, ela entra como parceira para alterar cenários de morte na nossa existência. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E ainda há uma terceira lição que esse salmo nos ensina. Ele nos ensina que nós precisamos também administrar as consequências com a graça de Deus e confiando na bondade do Senhor. Porque nós precisamos fazer gestão do milagre. O milagre da libertação havia acontecido. O milagre da salvação havia acontecido. Agora eles precisavam administrar aquelas consequências. Que consequências eram essas? Era uma terra que tinha sido negligenciada há muitos anos. E eles tinham que ter paciência. Eles tinham que ter perseverança. O caminho da reconstrução, gente, seja em que dimensão for, requer de nós muita paciência. Às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. A gente tem que ir plantando. A gente vai plantando. Confiança não se restaura da noite para o dia. Você vai plantando com testemunho de mudança de vida. Você vai plantando com demonstração de frutos de arrependimento. A gente vai plantando. A gente precisa aprender a administrar as consequências da terra arrasada. O verso de número 5 nos fala sobre isso. Por isso o chamado é para a gente semear com lágrimas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É árduo? É difícil? O trabalho da semeadura é um trabalho difícil. Difícil por quê? Porque você
não tem certeza absoluta da colheita, você tem esperança e expectativa da colheita. E você vai ali plantando, mesmo sem a certeza absoluta, você vai plantando dia após dia, você vai se levantando e vai fazendo cada dia um pouquinho, cada dia você vai erguendo um tijolo, cada dia você vai erguendo de novo os muros, você vai reconstruindo todos os dias, pedindo graça a Deus e se levantando e semeando todos os dias. Requer de nós muita paciência, muita perseverança. E aí, Israel nos ensina de novo uma lição extraordinária, que foi implantada nos kibbutz, aquelas comunidades primitivas de Israel. Israel, vocês sabem, né? Eles têm uma carência muito grande de água potável. Então eles não desperdiçam de forma nenhuma. Então eles encontraram uma forma para irrigar a plantação que inspirou esse salmista aqui, ou eles foram inspirados por esse salmista para a produção dessa irrigação que não desperdiça absolutamente nada de água. Eles colocam sobre as plantações, sobre os sulcos que se abrem na terra ali com a semente, eles passam por cima ali das plantações pequenos canos bem fininhos, que têm furos que são calculados meticulosamente para regar sobre a semente ali as gotas, para não se perder nada de água. Então, aqueles canos com furos bem pequenos ficam gotejando sobre a semente, como lágrimas que vão caindo sobre a semente. E aí, esse salmista inspirou esses engenheiros de Israel. O mistério de regar a semente com lágrimas, as gotas das lágrimas. Cada semente que a gente planta, a gente vai regando ela com as nossas lágrimas de gratidão, de louvor. A gente vai plantando e vai regando ela com as nossas lágrimas. Porque o plantio é um tempo difícil. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A gente vai fazendo pingar as nossas lágrimas, sempre na esperança de que vamos voltar com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A gente pode chorar, não é proibido chorar. A gente só não pode parar. A gente vai chorando andando. Quem sai andando e chorando, não chora sentado, não chora prostrado, não chora rendido, vencido. Não, chora andando. Vai chorando, mas vai semeando. Enquanto tu está chorando, vai jogando a semente. Enquanto tu está chorando, vai fazendo a tua parte no processo. Enquanto você está chorando, vai erguendo de novo os muros. Vai chorando, mas vai lançando a semente. Não é proibido chorar, é proibido parar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. O retorno é garantido. A promessa de retorno é garantido para quem não para, para quem mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo sofrendo, se propõe a ir, se propõe a andar, se propõe a seguir, se propõe a se levantar, se propõe a reconstruir. Para esses que carregam essa disposição, há promessa de recompensa. Quem sai andando e chorando, o texto diz que vai voltar com júbilo, trazendo os seus feixes. Era isso que eu queria deixar para o teu coração. Era essa palavra que eu queria deixar para o teu coração. Que você aguarde com todo amor, que você agasalhe e acolha essa palavra com todo amor no teu coração. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Receba graça e paz de Jesus nessa noite. Quero dar um beijo em todos vocês e dizer que, se Deus permitir, amanhã a gente se encontra de novo com a graça de Jesus. Quem sabe amanhã a gente não acorda com um édito divino a nosso favor. Pode acontecer qualquer hora, pode ser hoje, pode ser amanhã, depois de amanhã.
A gente pode dormir em umas circunstâncias e acordar com um édito divino dizendo: a pandemia acabou, o isolamento acabou. E aí nós vamos ficar como quem sonham. Nossa boca vai se encher de riso e a nossa língua de júbilo. Deus abençoe, um beijo muito especial para todos vocês.